a era do Hexabox, né, como diria o mestre. Esse é o laboratório do Gafanto 2. Nele, eu fiz a serelepice de antecipar o estudo na prática do Hexabox e acabei de fazer um comentário no vídeo do mestre em que ele falou, ele deixou claro uma coisa que já sabia, né, mas estava percebendo que ele estava conduzindo a gente de uma maneira gradual para o Hexabox, para os princípios da teoria do Hexabox. E dentro desses princípios, lá no dia 23 de fevereiro, quando ele orientou a Flight Broke Wings de call, que era o que a gente estava acompanhando, que eu fiz a atualização ontem, tá? A bolsa estava em outro contexto. Se a bolsa permanecesse naquele contexto, talvez a gente fosse conduzido por outro caminho rumo a essa estrutura que é bem mais complexa. Tá? Então, dado um passo atrás, a gente está no straddle long put com booster perpétuo. Eu consegui montar essa estrutura hoje, provavelmente amanhã começa o laboratório de acompanhamento do straddle long put com booster perpétuo. Tá? Hoje eu só estou atualizando o laboratório da Fly de Broken de put, olhando para ela como uma estrutura de hexabox completa, tá? E como o mestre falou, lá na Alemanha funcionou, aqui não vai funcionar não. Então é assim, estou aprendendo também e sou muito grato tanto pela maneira que ele vem conduzindo a gente aos poucos para entender, para ter consciência dessa teoria, que eu imagino que vai demorar uns 2, 3 anos, mas sou grato também a compartilhar com vocês nesse laboratório essa minha serelepice, porque a um custo de certa forma baixo, né, eu conseguia fazer um acompanhamento de duas flies de Brookings, que era algo que eu já não tinha um domínio, né, uma prática, uma perícia com elas, tanto da fly de Brookings de call quanto da fly de Brookings de put. Consegui exercitar o payoff, né, então hoje eu tenho mais tranquilidade para fazer esse tipo de operação. E agora eu vou terminar o acompanhamento vou continuar o acompanhamento dessa fly de Brookings de call e de put, pelo menos até o encerramento delas. Provavelmente, eu não sei se eu encerro a operação ou se eu faço pelo menos uma rolagenzinha aí para ir mais um mês de acompanhamento. Mais um mês de acompanhamento semanal seria mais 4, 5 vídeos na fly de broking de call, na fly de broking de put. Isso dá em torno de mais uma hora, uns 4 horas de estudos. É assim que eu penso, tá? Estou mostrando isso porque amanhã também eu pretendo fazer um videozinho, no vídeo de abertura do laboratório do Straddle Put com booster perpétuo, pretendo fazer compartilhar com vocês um pouquinho da maneira que eu paro para estudar, né? Porque hoje, por exemplo, só o fato de eu estar estudando, de eu estar montando esse laboratório, montando esse vídeo aqui, eu devo ter gasto em torno de 1 hora para estar fazendo todas as atualizações e fazendo as análises de possibilidades de manejo. Então, é uma situação que eu ganho perícia, né? Eu ganho prática e compartilho com vocês em seguida. Tá? Então, vamos lá. Como eu falei, esse laboratório vai ser um pouco maior, tá? Esse vídeo vai ser um pouco maior. Estou tentando deixar ele da maneira mais otimizada possível, depois dessas considerações iniciais. Então, vamos lá. Tá? O que a gente viu? Esse laboratório, tá? Historicamente, ele serve para atualizar essa fly de Brookwings aqui de put, que foi montada em contraposição à fly de Brookwing de call. Tá? Ela foi montada, essas duas estruturas foram montadas lá em 23 de fevereiro. E como eu acabei de falar, que o mestre falou no vídeo dele comentando, né, montar essas duas estruturas no mesmo dia, no mesmo momento de uma vez, funcionou lá no índice DAX. Como o laboratório aqui mostrou, aí eu aprendi isso na prática, né, quando eu montei essa estrutura, eu poderia ter montado primeiro a de call, como orientou o mestre, está vendo? Ó? Por que eu montaria essa de call? Porque ela estaria contraposta às puts curtas que a gente estava vendido e o mercado estava saindo lá do 108 e vindo para o 104. Quando eu venho para fly de broking de put, deixa eu pegar, isso aí eu não contava com esse meu comentário. Bom, então, o que acontece? Quando eu montei a fly de broking de put, no dia seguinte, tá? Não vou ter ela aqui, tem sim, aqui, ó. Eu montei a de call e no mesmo dia eu montei a de put. Se eu tivesse segurado, ao invés de montar no mesmo dia, se eu tivesse segurado um pouco, né, ou seja, quando ela vai na direção contrária à fly de broking de call
e ela eu tivesse esperado mais um pouco, não tivesse montado a estrutura completa como o alemão lá fez, eu teria conseguido já no dia seguinte 1,92. Se eu esperasse mais um pouquinho, eu poderia ter conseguido, uma semana depois, 2,65, R$ 2, na mesma estrutura em que eu recebi 1,20. Isso teria feito uma diferença enorme se eu tivesse esse conhecimento antes. Qual a vantagem? Eu fiz o laboratório, fiz um comentário, recebi um grande ensinamento e agora eu entendi que no Brasil, na prática, talvez não valha a pena fazer a montagem completa da estrutura completa de uma vez só, né? Mas ainda tem muito chão para aprender, estou no plano de imersão, a gente está no vídeo 7 da Flight Broken Wings, ainda tem muita aula pela frente, tá? Fora o que eu já vi na SMD. Mas o que importa é que eu agora tenho alguma perícia. Antes eu não tinha perícia nenhuma, né? Tinha alguma técnica, alguma prática. Antes eu não tinha prática nenhuma. Então vamos continuar aqui. Bom, dito isso, continuando, então foi a montagem desse Hexabox, tá? E eu recebi na montagem 74 centavos. Se eu tivesse montado lá, como ele falou, aí esse 74 no dia seguinte ou um pouco depois, eu teria mais 80 centavos, em torno de 80 centavos aqui, e teria recebido 1,50 na estrutura completa, e não 74 centavos. Mas isso já passou. Agora eu tenho um conhecimento de que dá para fazer melhor se for aos poucos. Continuando aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha no seguinte. Por que eu montei com certa tranquilidade e para o meu aprendizado? A fly de Broken Wing de call, tá? Qual o máximo que eu posso perder nessa estrutura? Eu recebi 74 centavos, mas eu posso perder, se ela for para baixo, eu perco na put, se ela for para cima, eu perco na call. A BOVA, quando a gente montou, estava em 104, e hoje a BOVA está em 97. Tá? Eu recebi 74 centavos e ela teria... Você recebeu 74 centavos e a BOVA despencou R$7. O que acontece agora aqui? Ó? Se eu fosse dar uma olhadinha na maximização e na perda máxima aqui do Fly de Broken Wing Call, a maximização dela, ela ocorre no 108. Tá? Por quê? Porque a S115 vira... Aí façam lá o payoff, façam o exercício do payoff. Acho que no primeiro vídeo eu chego a comentar um pouco sobre o payoff, mas ela maximiza na 108, porque a 108 vira pó, e a 105, que é a CD92 é no strike 105, vai valer R$3. Lá no vencimento, eu ainda ganho a S115 para o mês que vem. Então, aqui, a maximização dela, eu paguei 46 centavos por algo que poderia... Se a bolsa estava lá no 104. Se ela fosse para o 108, eu receberia R$3 nessa estruturazinha aqui, fora que eu tinha put lá na 108, tá? Ia ter uma desvalorização da put que eu estava vendido, ou seja, ia ter ganho nos dois pontos, tanto nessa aqui quanto na put que eu estava vendido. Olhando para a parte, se ela continuasse subindo, eu teria um 0 a 0 da estrutura da A105 com a A102, menos 2 A108 no 111, que seria um ponto de stop. Eu só teria a perda do investimento inicial. E a partir do 115, a partir do 111 começa a perda limitada numa perda máxima do 115. Tá? Que eu teria menos 4 aqui de perda máxima, que foi onde eu fechei o delta estrutural de menos 4. Tá? Por que menos 4? Porque, nossa, onde estava a série, onde estavam os straddles lá em 23 de fevereiro? Os straddles estavam no 108. Então, se a gente estava no 104, montando uma estrutura que perdesse no máximo R$4, o straddle, que estava, a parte da put, que estaria valorizada a 4 centavos, R$4, desculpa, a parte da put que estaria valorizada R$4 para baixo, estaria travada lá, porque eu teria esse ganho, maximização aqui no 3, mas se continuasse subindo, eu receberia 3 aqui, né? Mas se continuasse subindo, o máximo que eu poderia perder era 4. E a put iria virar pó, a put curta. Então, faz todo sentido eu vincular essa estratégia de fly, broking e de call quando ela estivesse no 104, pensando na put do 108. Olhando para a put, tá, que era a não recomendação, a serelepície do gafanhoto, olhando para a put, tá, eu tenho lá que a maximização dela ocorreria no 111, dessa estrutura aqui, que fecha a estrutura toda, tem no vídeo inicial desse laboratório, fecha a estrutura toda no 0 a 0. Tá?
Hoje eu tenho noção de quanto avançado é isso e de quanto talvez eu não conheça, eu tenho que aprender ainda mais sobre esse assunto, tá? Então, antes eu não tinha tanta noção, não. Sabia alguma coisa, mas não sabia que não sabia. Agora eu sei que não sei. Então, dei um passo à frente, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, 115, tá? A 111 seria a 112. No 112 seria a maximização dela, porque eu teria uma put comprada no 115 e a 112 viraria pó e eu ainda ficaria sobrando uma Q105 na minha mão. Então, a maximização seria no 112. O 0 a 0 no 109, que fecharia a borboleta, se fosse uma borboleta de put aqui. E a partir, se ele caísse, né, a partir do 105, eu teria a perda máxima no 105 de R$4. Tá? Se ela encerrasse no 105 no vencimento dela. Beleza? O 105 é onde travava, estava aqui. Aqui é 105. Bom, feita essa estrutura aqui, tá? Eu sabia que no máximo posso perder R$4 e na prática, por enquanto, está nessa linha. Olha só, se ela fechar abaixo de 105, que já está fechada, se ela terminar maio, né, vencimento de abril, abaixo de 105, eu já estou na perda máxima da estrutura de put. Então, agora, o que eu vou falar daqui para frente, tá? Só para a gente ter noção. Eu vou fazer o acompanhamento da fly de broken de put, que é o que a gente faz nesse laboratório. Vou fazer o acompanhamento dela integrada à fly de broken de call, que é o Hexabox. Depois vou falar dos manejos da fly de put, que é a mesma coisa que eu fiz no vídeo de ontem. A gente vai dar uma olhadinha nos manejos. E, por fim, eu vou falar do manejo, olhar aquele desenho que eu fiz ontem, só para fly de broken de call, a gente vai olhar da call e da put, tá? Então, já a gente chega aqui, beleza? Esse é o caminho daqui para frente no vídeo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a fly de broken de put. Quando eu montei, eu falei que eu recebi 1,20, tá? Eu montei recebendo 1,20. E aí, eu fui acompanhando, tá? Vários dias lá, se vocês pegarem os outros vídeos, tem vários dias, e eu acabei ficando desde o dia 9 sem atualizar esse slide aqui. Esse slide, esse acompanhamento, tá? Mas eu já tinha noção, mas não estava anotando aqui. Tendo visto esse fechamento de hoje, tá? Que a BOVA fechou 97, como é que ficou a situação? A P115 está valendo 16,50, a 112 13,50 e aqui 105 para maio, 7,20. Para eu desmontar, para quem vai montar essa estrutura hoje, recebe 3,30. É um valor adequado, porque se der tudo, estar dando tudo errado, né? Isso aqui vence, quando isso aqui vencer, você vai ter que pagar R$4 se ela ficar abaixo de 105. E hoje a bolsa está 97, então tem que subir R$8 para isso aqui te dar alguma grana. Então faz todo sentido você assumir um risco de 3,30, receber 3,30, porque você está assumindo um risco muito grande de perder R$4. Enfim, não vamos vir a dar por aí por essas análises de risco aqui. Mas, em toda forma, apuração. Eu recebi 1,20. Se eu fosse encerrar essa estrutura hoje, eu teria que pagar para quem vai montar 3,30. Então, nessa estrutura, eu teria um prejuízo de 2,10 para cada estrutura dessa. Tá? Então, esse é o valor que eu teria perdido se eu fosse optar por encerrar a fly de Brookings de put. Se eu fosse fazer a rolagem, tá? Se eu fosse fazer a rolagem da fly de Brookings de put, como é que estaria a rolagem pura e simples? Tá? Se eu fosse fazer a rolagem pura e simples, para desmontar ela, eu tenho que pagar 3,30. Tá? Ou recebo ou pago. No caso aqui, eu estou pagando 3,30 para desmontar. Nos vídeos anteriores, estava chato fazer essa atualização porque eu não tinha preço. Por exemplo, no dia 3 de março, a Q112 só tinha... O último negócio dela foi dia 15 de fevereiro, não tinha preço de fechamento. Dessa vez eu tive, tá? Eu tive preço de fechamento aqui, certinho, na Q115 hoje teve, foi 15,25. Tá? Eu teria que pagar 3,30 para desmontar, pagar 15,25 para montar de novo. Aqui na 2Q112 eu teria que eu receberia 24,64. Essa aqui não teve negócio hoje, mas o último negócio foi ontem, então não está tão distante como da última vez, que aqui continua 15 de fevereiro, mesmo dia 9 de março. Tá? Então hoje, no fechamento de ontem, eu receberia 12
receberia 12,32 vezes 2, porque eu estou vendendo duas, receberia 24,64 e pagaria 7,24. Também é outra que não estava tendo negociação nos mesmos dias, pagaria 7,24 para sair, para montar a R96. O resultado, 3,30 de gasto. 3,30 de gasto. 15,25 de gasto. 7,24 de gasto. 24,64 para eu continuar no game, tá? Ao invés de eu pagar 3,30 para desmontar, eu pagaria 1,15 para continuar no jogo. Recebi 1,20 na Fly de Broken de Put, devolveria para o mercado esse 1,20 que eu recebi, devolveria 1,15 para continuar no game para o próximo mês, apostando que a BOVA voltaria lá para o 108. Tá? 108 é onde estaria a maximização dela, lá para o 108 em maio. Se eu quisesse manter a aposta, eu devolveria o 1,20 que eu peguei do mercado. Perceba a diferença, como eu tinha falado, se eu tivesse esperado mais um pouco, que quando a BOVA começou a despencar, dos 104, 102, 101, se eu tivesse esperado mais um pouco, só tivesse montado a Fly de Broken de Call, eu teria conseguido um preço muito melhor. Então, não teria 1,20 menos 1,15. Eu teria 2,65 ou 2 ou 2,14 menos 1,15. Tá vendo? Foi o pior preço que eu montei. Só teve esse dia aqui que foi pior do que o preço que eu montei aqui. Tá? Então, a segunda opção, a primeira opção era desmontar. Eu pago 3,30 por algo que eu recebi 1,20. A segunda opção é rolar para o mês que vem e manter a aposta, só que para isso eu devolvo uma boa parte do dinheiro que eu recebi, tá? Na Fly de Broking de Put. Já já a gente fez tudo condensado, tá? Bom, continuando, como é que ficaria, então, eu já vi as duas coisas, eu já vi o acompanhamento da Fly de Broking de Put, já vi a rolagem da Fly de Broking de Put, agora como é que ficaria o Hexabox completo na data de hoje, tá? Como é que estaria essa estrutura para desmontar? Bom, para isso eu tive que atualizar a Fly de Broking de Call, que eu fiz a atualização no vídeo de ontem, tá? Então essa atualização, ontem eu montei a Fly de Broking de Call, eu montei a 0,46, montei e receberia ontem 0,31 para desmontar ela. Então eu teria reduzido o meu investimento inicial de 46, passaria a ter um investimento de 15. Hoje, com a nova queda da bolsa, piorou mais ainda, tá? Então a 0,2 e eu receberia 0,26 para desmontar. Eu reduziria meu prejuízo, né? Eu teria gasto para montar 46, receberia 20. No final das contas, o prejuízo apurado seria de 26 centavos e não de 46. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se eu fosse desmontar a Fly de Brookings inteira, tá? Aqui está, que é o acompanhamento que eu vinha fazendo na Hexabox, tá? A Fly de Brookings de Call, para eu desmontar ela, eu pagaria 20, na verdade eu receberia. Quem entra nessa estrutura paga 20, tá? 20 centavos, e quem entra nessa estrutura recebe 3,30. Como eu falei, tem a chance de perder aqui R$4, porque a gente está muito abaixo do valor em que ele chega no vencimento valendo R$4. E aqui a gente está muito longe do valor que dá prejuízo, vamos botar assim, e da otimização. Então você só recebe 20, você só paga 20 centavos. Tá? Então aqui é a estrutura que o custo para montar quem fosse entrar nela hoje, quase um mês depois que a gente montou ela. Tá? A minha entrada eu recebi 74 centavos. Quem monta ela hoje, tá? Paga 20 centavos aqui e recebe 3,30 aqui. Então, comparando com a minha entrada, eu recebi 74, eu receberia desse cara aqui que está a fim de entrar e eu estou a fim de sair, eu receberia 20 centavos, desse cara aqui que está a fim de entrar e eu estou a fim de sair, eu pagaria 3,30 para ele receberia 3,30, e o meu prejuízo apurado na estrutura completa é de 2,36, se eu encerrasse ela hoje. Estou falando isso porque tem mais duas possibilidades, tá? Eu encerrar ela hoje, eu rolar ela inteira, como eu falei aqui, eu já fiz o acompanhamento da rolagem da Fly, puro e simples, acabei de falar, e aí, por fim, agora a gente vai ver a outra opção, tá? Com isso já vi as duas opções. E
qual seria a possibilidade? As possibilidades. Ontem, a gente viu, tá, no vídeo de ontem, do laboratório da Fly, que tinham essas três possibilidades. Encerrar, manter a Fly e a Broken Wings e rolar para uma Broken Wings. Mover uma estrutura. Como é que seria isso na Fly de Broken Wings de put, tá? Então, vamos olhar como é que seria isso na Fly de Broken Wings de put. Na Fly de Broken Wings de put, eu vi que a rolagem eu pagaria 1,15. Na rolagem eu pagaria 1,15. E se eu, ao invés de rolar, eu fizesse na rolagem da Fly de put, tá? Vou botar aqui que é Fly de put. Na rolagem da Fly de put, eu pagaria 1,15 para rolar. Na rolagem da Broken Wings, se eu transformasse essa estrutura numa Broken Wings de put, o que eu teria aqui? Eu teria P115 menos 2P112 mais Q105. E aqui embaixo, essa é a estrutura que eu tenho. Vou transformar ela numa Broken Wings de put, tá? Ou seja, uma estrutura que tinha um deslocamento no tempo, agora não vai ter mais. A Q105 se mantém, a P112 eu vou rolar para Q112 e a P115 eu vou rolar para Q115. O que aconteceria? Nos preços de fechamento, eu teria que, eu estou comprado aqui, eu venderia a P115 e receberia 16,50. Eu estou vendido aqui, eu compraria a P112, pagaria 27. Então, para eu desmontar esse bracinho aqui, porque esse aqui é igual, tá? Eu pagaria 10,50. Para eu montar esse bracinho aqui, que transforma numa Broken Wings, eu saio de uma Fly e entro numa Broken Wings, lembrando que o conceito de Fly é só esse deslocamentozinho no tempo, uma borboleta deslocada com uma das asas deslocada no tempo, tá? Se eu só desloco aqui no tempo, eu tenho aqui a 115, eu ia pagar por ela, para ter ela, 15,25, ia vender duas Q112, tá? Ia receber por ela 24,64. Então, para eu desmontar a estrutura 1, eu pago 10,50. Para eu montar a estrutura 2, eu recebo 9,39. Logo, o custo para, aqui não é rolar, né? É migrar, transmigrar, nem sei o nome. O custo da reestruturação, tá? O custo dessa reestruturação é 1,11. O custo dessa reestruturação é 1,11. Tudo bem? Então, como é que ficariam as três opções, tá? Como eu falei lá no vídeo, como é que ficariam as três opções? A Fly de Broken Wings de put, se eu fosse encerrar, eu recebi 1,20 na hora que eu montei. Como eu mostrei no vídeo, na apuração, ela hoje vale 3,30. Para eu desmontar, eu pago 3,30, saio com prejuízo de 2,10. Se ao invés de eu encerrar, eu mantiver a Fly, eu recebi 1,20 quando eu montei, vou ter que devolver para o mercado 1,15 para me manter no jogo, para jogar, para apostar que a coisa volte para o 108 lá no mês de maio. Então, ficaria no meu caixa só R$5, se eu montasse uma estrutura de 100, né? Ficaria no meu caixa só 5 centavos da estrutura aqui. E se eu rolasse para uma Broken Wings para maio, tá? A coisa não melhoraria tanto. Peraí que tá muito claro. Não sei se está bom. Se eu jogasse para uma Broken Wings de maio, eu, ao invés de pagar 1,15, eu pagaria 1,11 e ficaria ainda R$9 no meu caixa. Tudo bem? Então, bom, isso é o que acontece na Fly de Broken Wings de put. Eu atualizei também o que a gente viu ontem na Fly de Broken Wings de call. Então, a Fly de Broken Wings de call, se eu fosse encerrar, eu paguei 0,46. Se eu fosse encerrar hoje, no dia 22 de março, eu pagaria 2 centavos. Então, aqui, ó, eu teria um resultado final de um prejuízo de algo que eu estava apostando até uma perda de R$4, eu teria um prejuízo de 2,36 para encerrar o jogo. Tá? Fiquei um mês com 74 centavos no caixa, que é 1,20 menos 46, para encerrar o jogo, mesmo com a BOVA tendo caído aqui, a BOVA tendo saído de 104 para 97, para encerrar o game, eu pago 2,36. Para eu manter a estrutura toda, né, eu recebi 1,20 e paguei 46. Para eu manter a estrutura toda só jogando para o mês que vem, continuando a aposta na estrutura, onde eu maximizo no 108,
108, 109, acabei não falando sobre esse deslocamento, tá? Para eu manter a estrutura toda, a manutenção da fly, eu tenho que, de broken wings de put, eu tenho que pagar 1,15. A manutenção da fly de broken wings de call, eu tenho que pagar hoje 8 centavos. Por acaso, foi exatamente o mesmo preço que foi ontem, tá? Isso aqui foi atualizado baseado no vídeo de ontem. Só que eu atualizei para o dia 22, fechamento do dia 22. E por fim, se eu jogasse as duas estruturas por uma broken wings para maio, tá? Se eu jogasse as duas estruturas para uma broken wings para maio, aqui ainda sobraria 9 centavos, né? Eu teria que desmontar, receberia 9 centavos, e aqui eu receberia, desculpa, aqui eu pagaria 1,11, ainda sobraria no meu caixa 9 centavos. Aqui eu pagaria 8 centavos, eu receberia 8 centavos, ainda sobraria no meu caixa 38 centavos. Tá? Ou seja, eu paguei 1,20 para entrar, recebi 0,46. Quando eu entrei, eu tinha um caixa de 74 centavos. Tá? Para eu me manter no jogo, eu devo, desses 1,20 eu devolvo 1,11. Desses 46 eu recebo 8. Tá? Para me manter no jogo, o que eu antes, né, vamos só colocar aqui. O que antes, inicialmente, o meu caixa tinha 74 centavos de positivo. Agora, o meu caixa, tá? Para eu manter no jogo, o meu caixa passou a ter, se eu vou para eu me manter no jogo, passa a ter 0,9, 38 menos 0,9, tá? Passa a ter menos 27 centavos. Menos 27 centavos. Então, eu tenho que desembolsar, devolvo tudo, 74 centavos que eu recebi, tá? E ainda tenho que pagar 27 centavos para continuar no game, apostando que para maio essa fly de broken wings vai dar alguma coisa. Bom, esse foi o estudo do dia, tá? Eu devo ter gasto aí 1 hora nessas análises todas, nessas brincadeiras, montando essa papelada antes de fazer o vídeo, até mais do que um pouco, 1 hora. Só que ainda tive a live do mestre, 20 minutos, são 45 minutos para estudar isso. Achei excelente, tá? Estou compartilhando com vocês o que o mestre já sabe, agora eu também sei, né? Pelo menos essa coisinha, essa pequena coisa de que pode funcionar na Alemanha, mas montar os dois ao mesmo tempo aqui no dia que eu montei não funcionou. Tá? Poderia ter funcionado? Poderia. Eu preferia ter montado primeiro uma e depois a outra ponta. Tá? A gente vai ver agora, no outro cenário, né, de um laboratório novo que eu vou fazer, num outro cenário a gente vai acompanhar também a montagem do completa. Tanto, o mestre orientou, faz o straddle long put e acompanha o booster perpétuo. Eu montei logo os dois, vamos ver o que vai dar. Né? Vou fazer o acompanhamento a partir de amanhã. Amanhã à noite eu fiz a montagem hoje, amanhã à noite a gente já vai ver com o fechamento de hoje e o fechamento de amanhã. Tá? Amanhã à noite é 11h30 da noite. Estou tentando botar vídeo 11h30, meia-noite e meio-dia. Tá? São dois, tentar manter alguma regularidade aqui dos vídeos. Então amanhã eu atualizo, eu lanço esse laboratório novo. Esse aqui, depois que rotacionar os outros laboratórios, ele vai voltar à cena. E amanhã, meio-dia, eu vou colocar no ar o vídeo de acompanhamento do straddle long put, onde a gente já começou a fazer o booster de neutralização e vamos apurar como é que ficou o resultado com o fechamento de hoje. Tá? É isso, pessoal. Esse foi bem cansativo, esse acompanhamento é bem cansativo. É o tempo longo, pelo tanto que eu falei aqui, pelo tanto de estudo que a gente fez. E agora, ainda vou, na próxima vez que eu atualizar esse laboratório, eu vou ter a alegria de fazer uma análise, provavelmente eu vou fazer uma análise de tentar deslocar essa estrutura para mais próximo do preço. Tá? Como é que eu faria isso? Então, se hoje eu estudei 1 hora de fly de broken wings de put, atrelada a fly de broken wings de call, semana que vem eu vou ter mais 1 horinha aí de me divertindo aqui nos meus laboratórios. É isso, pessoal. Bom descanso, tá? Deu um videozinho de 30 minutos. E até o próximo, beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E quem quiser, se inscreva, né? Não preciso falar isso 20 vezes, mas é porque eu não gosto de fazer essas coisas, desculpa, pessoal. Mas vamos aos 400 inscritos aí. Abração, até a próxima.